Vamos resolver questões de concursos de conjunções coordenativas. Vamos lá. Nós vamos começar por aquelas questões em que a banca pede o valor semântico da conjunção. Repare que a banca não pede o nome da conjunção, ela pede o sentido. Então, veja, no terceiro período do primeiro parágrafo, a conjunção, porém, introduz ideia de oposição. Aí, quando você vai ao porém, está iniciando o período, traz ideia de oposição. Ora, a conjunção é coordenativa adversativa e traz, sim, ideia de oposição. O item está certo. Quero que você venha aqui ao texto, rapidamente, e veja comigo que ideia de oposição é essa. Se nós formos, vem aqui um pouquinho no início do período. Foco aqui agora no período para que você entenda, busque entender aí qual foi a oposição que ocorreu. O que se opõe a quê? A violência letal, aquela que envolve, sob diferentes tipos jurídicos possíveis, situações em que uma pessoa mata outra, manteve a tendência nacional de queda iniciada em 2018, mesmo que os números de 2022 indiquem uma curva de desaceleração. Então, veja. Agora, eu quero que você, tendo lido o primeiro período, leia o segundo, que vem depois do porém, e me diga exatamente quais são as ideias que se opõem. No primeiro período, haverá uma ideia específica, ou seja, não é o período todo, não é, ele opõe tudo a tudo, não. Então, assim, o que se opõe aqui? O que está nesse período e o que está nesse período para que venha o porém no meio deles? Onde está a relação de oposição? Então, veja. Então, primeiro, ele diz que a violência letal, aquela que envolve, sob diferentes tipos jurídicos possíveis, situações em que uma pessoa mata outra, manteve a tendência nacional de queda iniciada em 2018, mesmo que os números de 2022 indiquem uma curva de desaceleração. Porém, em uma segunda e mais panorâmica leitura do cenário sobre crime e violência no Brasil, há movimentos preocupantes e tendências que começam a ganhar corpo e merecem maior atenção dos profissionais da segurança pública, dos tomadores de decisão política e dos pesquisadores. Então, veja, li o primeiro período, li o segundo, vi que o porém é uma conjunção adversativa e a banca diz que há um valor de contraste, de oposição. Onde está a oposição? Consegue ver? Então, vem. Isso. No primeiro caso, veja, ele está falando de uma tendência nacional de queda. Não é o mesmo que os números indiquem uma curva de desaceleração, não. Cuidado, ele não opõe esse mesmo que. Esse mesmo que era uma concessão à ideia anterior. Veja como, tendência nacional de queda de quê? Da violência letal. Tendência nacional de queda, de um lado, e, do outro lado, em uma segunda e mais panorâmica, leitura do cenário, blá, 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 há movimentos preocupantes e tendências que começam a ganhar corpo e merecem maior atenção dos profissionais. São exatamente essas duas ideias que se opõem. Por quê? Porque antes do porém, fala-se aí o que é a oposição. A oposição é coisa boa, coisa ruim, positivo, negativo. Tem-se assim, que fica mais fácil. Vê, antes do porém, ele estava falando coisa boa ou coisa ruim? Algo positivo ou algo negativo? Veja como agora que eu marquei, fica mais fácil você ver, isso que a gente está fazendo é compreensão textual. A violência letal
tendência nacional de queda. Então, de um lado, ele está falando da queda da violência letal. Isso é ou não algo positivo? Totalmente positivo. Que bom, violência letal em queda. Agora que você entendeu, olha como fica fácil ver a oposição. Movimentos preocupantes e tendências que começam a ganhar corpo. Movimentos preocupantes e tendências que começam a ganhar corpo traz uma ideia negativa. Porque quando ele diz movimentos e tendências, ele está falando de tendências de aumento da violência letal, que é algo negativo. Tanto é que ele diz, merecem maior atenção dos profissionais de segurança pública. Então, veja, por isso que não foi esse final. Esse final aqui, ele era apenas uma concessão à ideia positiva, porque esse final é concessivo. Ele fala algo negativo. Desaceleração aqui é algo negativo, porque é desaceleração da violência letal, entendeu? Isso é texto. E por que eu estou falando isso? Porque o Sebrasp gosta de bater, mas não estava afim. Estou querendo dizer que a banca diz que é oposição. Veja, a conjunção adversativa fica a dica aí final. Ela traz sempre ideia de oposição? Não. Nesse primeiro caso, ela trouxe, oposição, contraste. Tanto faz ela dizer oposição, contraste, contraposição. Tanto faz, ela pode falar dessas três formas. Foi o caso. Mas não vai ser sempre assim. Ela também pode trazer ideia de restrição, que também, nas provas, é sinônimo de ressalva. Foi por isso que ela perguntou isso. Ora, o outro lá vai dizer, mas porém é sempre oposição. Teoricamente, e na maioria das vezes, a conjunção adversativa traz mesmo ideia de oposição. Ela nasceu para isso. Oposição, contraposição, contraste, ela nasceu para isso. Mas não vai ser sempre assim. Então, apesar de ser uma questão fácil e óbvia, o que a banca está fazendo aqui é dando o recado de que esse porém sim, traz ideia de oposição, sim, mas por que ele traz ideia de oposição? Não porque ele é uma conjunção adversativa, porque pode ser adversativa e não trazer oposição, e sim porque a ideia de oposição foi identificada aqui na frase. Vai ser sempre assim? Não. Isso aqui é uma ideia de oposição? É. Por quê? Positivo e negativo, coisa boa, coisa ruim. Ora, de outro lado, eu poderia ter uma restrição. Então fica aí a dica, eu aproveito com esse exemplo. Esse exemplo você diz assim, ideia de restrição, ressalva. Você diz assim, houve uma outra prova do Sebrasp mais antiga, em que a banca trazia restrição, era algo desse tipo. Ele é bom aluno, mas não gosta de estudar. Isso é a chamada restrição. Você está fazendo uma ressalva, uma restrição. É como se você dissesse, ele é bom aluno, mas não gosta de estudar. Eu não estou opondo, não há contraste entre bom aluno e não gostar de estudar. Bom aluno não é o contrário de não gostar de estudar. Aqui, no texto, havia oposição. Por quê? Porque queda e alta. Isso é oposição, contraste. Entendeu? Fica a dica. E aí você guarde por quê? Porque a banca sabe bater, mas não estava afim. Vou te dar um outro exemplo de ressalva ou restrição. Por exemplo, você diz assim, eu conheço sim. Livro, essa é ótima. Peraí, essa aqui você também já viu em prova, essa aqui é da vida. Li o livro. Mas, porém, pode ser o porém, tá? Vou colocar o porém, tá bom? Porém, não assisti ao filme.
Fica a dica aí, tá bom? Então, anotou, vamos em frente, vamos lá. A conjunção adversativa, neste segundo caso, não opõe. Não há ideia de oposição entre ler o livro e não assistir ao filme. Veja, ler o livro se opõe a não assistir ao filme? Não se opõe. Então, nesse caso, a banca poderia perguntar como já fez. A conjunção adversativa traz ideia de restrição? Sim. A restrição é aquela situação em que há uma compensação a algo que se disse anteriormente. Você compensa, você ressalva, mas ela não é exatamente um contraste. Por quê? Porque você não consegue ver oposição ali entre as ideias, como você viu aqui no texto. Então, a adversativa, ela tem ideia de oposição quando você consegue ver, de fato, ideias que se opõem, como foi o caso, tá bom? Próxima questão, essa aqui ainda é na mesma pegada, o Sebrasp querendo o valor do então. O vocábulo então introduz uma explicação no penúltimo período do último parágrafo. Fica a dica, estou te vacinando, tá? O então, o Sebrasp ama. Ó, tô te vacinando em relação ao então. O então, ele pode trazer ali em tese duas ideias, a ideia de tempo e a ideia de conclusão. Jamais explicação. Ó, nunca vai ser explicação. Ou ele traz ideia de tempo, acordou, tomou banho, tomou café, então foi ao curso, ou ele é igual a portanto, entendeu? Ou ele é igual a portanto. Ele nunca vai ser explicativo. Então, de cara, sem precisar ir ao texto, eu diria que a assertiva está errada. Agora eu vou ao texto contigo aqui, ó. Agora eu quero você brincando com esse então. Esse então é o quê? Ó, a gente está com esse então aqui, que é uma conjunção. Repare que ele está deslocado aqui, e aí você tem de ver que ele relaciona essa oração à anterior. Então, para eu saber o valor do então, eu tenho de ler a anterior. Vem. Entendeu? Primeira coisa que você faz na hora que for identificar o valor semântico do conectivo é, o que ele está ligando aqui? Tá, agora eu vou ler, ele está ligando o quê? Então, vamos lá. Ó, qual é a ideia 1 e qual é a ideia 2? A ideia 1, vem. O curso da história não está escrito em pedra, mas é moldado pelas decisões tomadas hoje, especialmente se a IA afeta nossos bolsos. A arquitetura, então, torna-se o resultado de decisões coletivas, em que os avanços da IA se cruzam com as aspirações e os valores da sociedade. Olha, eu vou te desafiar até o final da aula, mesmo eu não te vendo nem te ouvindo, eu vou te desafiar. Toda vez que a gente for resolver questão, eu quero que você não fique como um robô falando em IA. Eu quero que você me diga o que eu entendi da primeira ideia, o que eu entendi da segunda ideia, e é por isso que o então é... Eu quero que você compreenda as coisas que você está lendo. O que você entendeu do primeiro período? Qual é a relação lógica entre as ideias? Resuma o primeiro período, um olho no peixe e outro no gato. Você vai ler o primeiro período, ler o segundo, vai ver o que há de mais importante no primeiro e no segundo, para então entender qual é o valor lógico do então. Ó, no primeiro período, o que ele está dizendo que se relaciona com o segundo? Por isso que eu digo que tem que ter um olho no peixe e outro no gato. Ó, no primeiro período ele diz, o curso da história não está escrito em pedra, repare. E no segundo período, ó, mais, depois do mais vem o mais importante. Depois de uma adversativa, vem sempre o mais importante, ó. É moldado pelas decisões tomadas hoje. Então, vou até apagar essa parte aqui, porque o mais ali é o mais importante. Ó, o curso da história é moldado pelas decisões tomadas hoje. Aí, agora, um olho no peixe e outro no gato. Vou olhar para o segundo período e vou ver o que é importante nele. A arquitetura torna-se... Ó, agora como fica mais fácil, ó. A arquitetura
então, torna-se o resultado de decisões coletivas, em que os avanços da IA se cruzam com as aspirações e os valores da sociedade. Olhe para as ideias que nós destacamos e me diga se a relação que o então traz é de tempo, tomei banho, tomei café, então fui trabalhar, ou é de conclusão, estudou muito, então foi aprovado. Ó, o curso da história é moldado pelas decisões tomadas hoje. Então, é ou não é o ser então? Conclusivo. Se o curso da história é moldado pelas decisões tomadas hoje, então a arquitetura torna-se o resultado de decisões coletivas. Concorda? Conclusão. Se o curso da história é moldado pelas decisões, ou seja, ele não vem escrito em pedra, ele é moldado pelas decisões, então a arquitetura é resultado de decisões coletivas. Esse então é o então do raciocínio lógico, é o se então. A banca pergunta se é explicação? Não, jamais. Item errado. Esse então é conclusivo. Tudo bem? Dri, então o que a gente está aprendendo aqui neste bloco? Aqui a gente está resolvendo questões, mas também está sendo vacinado. Vacinei você em relação às restrições. Dri, as adversativas todas podem indicar restrição? Podem. As conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, elas podem trazer tanto valor de oposição, contraste, quanto valor de restrição, tá? E isso é indiferente. Aqui, a adversativa mais usada é o mais. A gente usa muito mais. Não, mais com valor de restrição. Eu não conheço a professora, não, mas já ouvi falar. Isso é restrição. Veja, eu não estou pondo não conheço, mas já ouvi falar. Então, mas eu posso usar um porém, um contudo, todavia, tá? Outra coisa que você aprendeu aqui é que o então, ele volta e meia aparece nas questões do Sebrasp, e aí eu te vacinei e disse que ele pode ser tempo ou conclusão. E outra coisa que a gente já está fazendo é ler e entender o valor lógico das conclusões, das conjunções. Por quê? Porque é assim que a banca pede. Nas provas, perceba, ela não quer o nome da conjunção, ela quer o sentido. Ela quer o valor lógico. E isso, como a gente aprende? Assim, lendo, sublinhando. Vamos mais? Aqui a banca diz: as expressões entretanto e por isso, no terceiro parágrafo, estabelecem relações coesivas que exprimem o mesmo sentido. Bom, primeiro, eu vou dividir assertivo em partes. Primeiro, a banca diz que estabelecem relações coesivas. O que é relação coesiva? Coesão é seta, ligação. Então, a primeira pergunta é: estabelecem relações coesivas, o entretanto e o por isso? Sim. Toda conjunção estabelece relação coesiva, porque coesão é ligação. Tá. Agora, eu vou ver se elas exprimem o mesmo sentido. Ora, Adri, eu já decorei isso na minha vida. Poxa, eu já sei que mais, porém, contudo, todavia, entretanto. Adversativa. Logo, por isso, portanto, por conseguinte, assim, conclusiva. Posso resolver desse jeito? Pode. Entretanto é adversativa. E o por isso é logo, por isso, portanto, conclusiva. A banca pergunta se tem o mesmo sentido, o item está errado. Tudo bem? Tá, mas eu não vou te dar nada de mão beijada não, porque você precisa se preparar para as questões de alto nível. Agora eu quero ir além. Qual é a relação lógica? O que o entretanto está fazendo aqui? Bom, entretanto é conjunção adversativa. Aproveite e me diga, traz valor de oposição ou de restrição? Vamos ver o que é um olho no peixe e outro no gato. Eu leio o primeiro período, olhando para o segundo, para ver o que esse entretanto, por isso que a banca falou relações coesivas. Esse entretanto, ele faz coesão entre algo que se disse aqui e algo que se disse aqui. Mas não é tudo. O problema é que a gente teve aquela aula tosca que dizia assim, o entretanto está no meio, então ele opõe tudo a tudo. Mentira! Por isso que a questões de mais alto nível do Sebrasp, em que a banca, você vai ver, você vai treinando, vai ver,
em que a banca vai perguntar exatamente qual a ideia que se opõe a qual ideia. Então, ó, vem. Primeiro, vou lá. Já ficou clara a importância de reduzir a distância entre os órgãos públicos e a população por meio da linguagem. Entretanto, é preciso que os servidores assimilem esse conceito. Então, veja, vamos. Ó, um olho no peixe, outro no gato. Depois de ler esse segundo período, dá para ver o que no primeiro era mais importante. No primeiro ele diz, já ficou clara. É preciso que assimilem. Consegue ver isso? Ó, cada vez mais você vai ficando monstro nisso. Quanto mais econômico você for no que você sublinha, mais rápido na leitura você fica. Sublinhar é poder. O cara que sublinha tudo tá mal. Já viu aquela pessoa que sublinha tudo? E o cara que não sublinha porque gosta de texto limpinho, também, para mim, é pior. Olha como você fica econômico. De um lado ele diz que ficou claro, ou seja, tá claro, não precisa falar. Mas depois ele diz, olha a ressalva, olha a restrição. É preciso que os servidores assimilem. É como se dissesse, já ficou claro, mas eles têm que assimilar. Olha que legal. Agora eu entendi que o entretanto tem um valor de restrição. Não é oposição. A oposição entre ficou clara e é preciso que assimilem? Não. Ó, tá bom. Agora eu vou pro por isso. Tá, qual é a relação lógica do por isso? Logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim. Bom, você disse para mim que ele é conclusivo. Tá bom. Então, ele é conectivo, né? Ele tá ligando essa ideia à ideia anterior. Então, um olho no peixe, outro no gato. Agora você vai ler essa aqui e essa aqui e vai me dizer exatamente o que o por isso conecta. Ó, ele diz, é preciso que os servidores assimilem esse conceito. Por isso, há ainda necessidade de que todos sejam conscientizados e capacitados para fazer isso na prática. Veja, de um lado, ele diz que é preciso que os servidores assimilem. Do outro lado, ele diz, por isso, há necessidade de que todos sejam conscientizados e capacitados. Concorda que, e de fato, isso aqui é uma relação lógica do se, então, se é preciso que os servidores assimilem, então há necessidade de que eles sejam conscientizados e capacitados. Esse, por isso, traz um valor de conclusão que, daqui a pouquinho, você treinando com questões, você vai ver, é também consequência. Tanto faz, e já anote aí, tanto faz dizer que esse, por isso, traz valor de conclusão, equivalendo a portanto, então, como ele também traz valor de consequência. O fato de os servidores terem que assimilar faz com que eles tenham que ser conscientizados e capacitados. O fato de haver essa necessidade de assimilação faz com que eles sejam capacitados. O fato de faz com que. Fica a dica, a conjunção conclusiva, que tem valor de conclusão ou consequência, tá bom? Mas essa aí foi INPI. Aqui, a banca diz, no primeiro período do texto conectivo, mas também, confere sentido aditivo à oração que introduz, de modo que são complementares entre si as informações veiculadas no trecho, não apenas por ser um processo evolucionário, mas também por ter se manifestado de formas muito diferentes através dos tempos. Bom, então, divido a assertiva em partes, a banca pergunta se o conectivo mas também confere sentido aditivo à oração que introduz. Primeiro eu vou ver se ele traz ideia aditiva. Veja, vou lá para o texto e ele diz aqui, vamos, onde é que está o mais também? Está aqui. A banca quer saber se ele traz valor aditivo. Vamos ao texto, veja, se ele está aqui, então ele está conectando o que veio, ó, ele é um conectivo. Então, qual é a ideia 1? Ideia 1 é essa, e a ideia 2 é essa, porque ele está no meio. Tudo bem? Primeiro, use colchetes. Agora que você está aprendendo,
resolvendo questões e aprendendo, faça assim direitinho. Agora eu vou ver a ideia 1. O que ele quis dizer na ideia 1? O conceito de civilização não pode ser precisamente definido, não apenas por ser um processo evolucionário, mas também por ter se manifestado de formas muito diferentes através dos tempos. A banca pergunta se esse mais também tem valor aditivo. Ora, ele não veio antecedido do não apenas? Toda vez que eu tenho não só mais também, não apenas mais também, não só mais ainda, isso são ou não são as expressões correlativas, não só mais também, não só como também, não só mais ainda, de adição. Fui ao texto, vi que o mais também estava antecedido do não apenas mais também. A banca pergunta se tem valor aditivo. Lindo. Parece que sim. Continue comigo. De modo que são complementares entre si, as informações são complementares entre si. Ora, aí o que a banca fez? Ela foi lá e pegou a ideia 1 e a ideia 2 e perguntou se elas são complementares entre si. Veja, o que é mais importante na primeira ideia? O que ele estava falando? Não só o conceito de civilização não pode ser definido. Não só. Por que ele não pode ser definido? Primeiro, ideia 1. Não apenas porque ele é um processo evolucionário, mas também por ter se manifestado de formas diferentes. Ideia 2. Essas ideias são complementares? Sim, porque elas são aditivas. São duas causas para o que se disse na primeira oração. O conceito de civilização não pode ser definido, por quê? Por que ele não pode ser definido? Por 2 motivos. Porque ele é um processo evolucionário, causa 1, e porque ele se manifestou de formas muito diferentes, causa 2. Olha que legal essa questão. Dri, o item está certo. Aprendi que o mais também... O que eu aprendi com essa questão? O mais também, antecedido do não apenas, juntos formam as expressões correlativas de adição. Ou seja, é uma questão em que era só ver que o mais também estava antecedido do não apenas. Viu ali, mas teve que ter a certeza da segunda parte da assertiva. A banca dizia que elas se complementavam, as ideias. Elas se complementam? Sim, porque elas se somam. Complementares, porque elas têm sentido aditivo. Certo? Essa aí foi Itaipu Binacional. Aí, a partir de agora, neste bloco de questões, nós vamos inserir o segundo modelo de questão. No primeiro modelo, viu? A gente fica só, repare, os 2 modelos de questão de conjunções do Sebrasp. Aqui, repare, até aqui a gente fez questão de quê? De sentido, semântica. A banca fica perguntando ideia, sentido aditivo, vê? Então são questões de semântica de conectores, mesmo sentido. O que você aprendeu e treinou até aqui? Treinei aquelas questões em que a banca não quer o nome da conjunção, coordenativa, aditiva, já era. Ela quer o sentido. Agora, nós vamos continuar treinando com o segundo modelo, que são questões em que a banca trabalha com reescritura. Como resolver esse tipo de questão? A gente vai começar com as mais simples. Olha o que ela faz. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam mantidos caso o vocábulo mais fosse substituído por porém. Então, primeira coisa que a gente faz é, primeiro passo, identificar o sentido da conjunção que está no texto. Vou escrever direitinho para você, quando estiver diante de questões mais difíceis, ter entendido essa dinâmica. Então, primeira coisa que eu faço com questão de reescritura, Dri, isso aqui é reescritura, por quê mesmo, hein? Porque a banca fala em substituição.
Questões em que ela fala de substituição são de reescritura. Beleza. Aí, primeira coisa que eu faço é identificar o sentido da conjunção que está no texto. Não é tão simples assim, até porque você sabe que o mais, ele pode ser adversativa, mas pode ser aditiva. Então, já não é mais aquela molezinha que era no passado. Ah, mas sempre posso trocar pelo porém. Não, pare com isso. Já era isso. Não é mais assim, tá? Eu vou ao texto para ver se esse mais é adversativo. Por quê? Porque a banca está me oferecendo um conectivo adversativo. Vou ao texto. Veja, ele diz: pesquisadores e especialistas reconhecem as dificuldades enfrentadas pelo setor elétrico, altamente dependente de recursos hídricos. Mas se tem verificado uma transição energética peculiar do Brasil em relação ao resto do mundo. O que ele disse no primeiro trecho? O que ele disse no segundo? Que se relaciona com o primeiro. O que, entendeu? Olha como você já está lendo um olho no peixe e outro no gato. O que tem aqui que se relaciona com isso aqui? Por que você está fazendo isso mesmo, Dri? Eu quero que você me diga, com certeza, se esse mais é adversativo. Ó, de um lado, pesquisadores e especialistas reconhecem as dificuldades enfrentadas. Ó, então, de um lado, ele está falando de... Olhe como ele está dizendo de dificuldades enfrentadas. Sabe por quê? Ó, se tem verificado uma transição energética peculiar. Ó, uma transição energética peculiar do Brasil em relação ao resto do mundo, veja o que ele faz. Ele está falando, aqui sim há um valor de oposição, porque ele está dizendo assim, ó, dificuldades enfrentadas, uma transição energética peculiar, algo positivo. Repare que o que ele quer é contrastar. É como se ele dissesse, pesquisadores e especialistas sabem que é difícil, mas o Brasil está mandando bem. Então, ele faz aqui uma oposição entre o negativo e o positivo. Porque quando ele fala transição energética peculiar, ele está dizendo em relação ao resto do mundo, ou seja, o Brasil está mandando bem. Olha que legal. Entendi. Então, esse mais é sim adversativo. Traz um valor de oposição e a banca quer trocar por outra adversativa. Dri, então o item está certo. Primeiro passo, identificar o sentido da conjunção que está no texto. Vi que ela é adversativa. Segundo passo, e a conjunção que quer entrar, ela era o quê? Ó, verificar o sentido da conjunção a substituir, que vai entrar na frase a substituir, não a substituída, a que vai substituir. Ó, então existe a conjunção substituída, aproveite as questões fáceis. E existe a conjunção substituta. Entendeu? Aí você vai olhar para a substituída, vai ver o sentido dela, aí vai perguntar, substituta, qual é a adversativa? Então pode. Item certo. Isso é reescritura. Tá? Vamos mais. Ó, tá ficando fera. Dessa forma, que tipo de questão é essa? Primeiro eu olho para o enunciado e pergunto, é o quê? Enunciado que fala de substituição é reescritura. Tá, então vamos ao primeiro passo. Ó, primeiro passo. Identificar o sentido da conjunção que está no texto. Qual é o sentido da conjunção que está no texto? Esse dessa forma é o quê? Dri, eu sou o cara que decorei. Beleza. Aproveite essas que você decorou. É que existem conjunções que vão ser sempre a mesma coisa. E existem conjunções que vão estar em mais de uma lista. Quando você estiver com uma conjunção que só pode ser
uma coisa, é fácil, como é o caso dessa questão. Dessa forma, se você decorou, dessa forma é igual a portanto, que é conclusiva. Além disso, é aditiva. Aí você me diga, pode substituir? Ela diz, mantendo-se as relações coesivas, poderia ser corretamente substituída por além disso? Posso? Item errado. Por quê? Porque vai mudar as relações coesivas. A relação, o que é relação coesiva, Adri? Relação de ligação. A ligação que era de conclusão vai virar aditiva, vai perder até a coerência da frase. Aí, quando eu vou ao texto, vamos, vem, ó, esse dessa forma é conclusivo por quê? Treine leitura e compreensão comigo, para depois você arrasar sozinho. O que veio no primeiro período, o que vem no segundo? Ó, tô lá lendo, ó. Portanto, a autonomia da... Dri, mas eu já sei que é conclusiva, minha filha, eu já sei. Tá, mas tá concluindo o quê? Tá relacionando o que aqui? Vem, ó. Portanto, a autonomia das ouvidorias públicas está relacionada ao provimento de estruturas que possibilitem a prestação de contas à sociedade. Não é difícil? A sensação que você tem não é de que, ai, é muita coisa. Isso é compreensão textual, tem que forçar uma barra. Você vai ter de ler essa primeira ideia, um olho no peixe, outro no gato. Depois ler a segunda ideia, para ver por que o dessa forma não pode ser trocado por além disso. Ó, a autonomia das ouvidorias públicas está relacionada ao provimento de estruturas que possibilitem a prestação de contas. Então, ele está falando autonomia das ouvidorias públicas. Autonomia das ouvidorias públicas está relacionada ao provimento de estruturas que possibilitem a prestação de contas à sociedade, com o objetivo de expor os erros governamentais e ativar o funcionamento das agências horizontais. Ainda não sublinhe. A gente só sublinha a ideia mais importante numa questão de coesão quando a gente, do primeiro período, da ideia 1, quando a gente já leu a ideia 2. Porque a gente só tem condições de saber o que aqui está se relacionando com isso aqui depois que a gente lê isso aqui. Então, ó, não sublinha ainda, vem, ó. Dessa forma, a ouvidoria tem o papel de não se contrapor ao órgão ou à entidade na defesa do cidadão, mas de garantir que a demanda da cidadania seja considerada e tratada. Então, veja, de um lado, agora eu entendi. Ele está dizendo que a autonomia das ouvidorias públicas está relacionada ao provimento de estruturas que possibilitem prestação de contas à sociedade. Então, ele relacionou a autonomia de ouvidorias públicas à prestação de contas. Então, ele está dizendo que, para que as ouvidorias públicas, né, sejam autônomas, elas têm que se relacionar a estruturas que possibilitem prestação de contas. Se isso ocorre, então, a ouvidoria tem o papel de não se contrapor ao órgão ou à entidade na defesa do cidadão. Conclusão. Se ela está relacionada a esses órgãos, então ela não pode se contrapor a eles. Se ela precisa deles, dos órgãos, se ela está relacionada à prestação de contas, então ela não pode se contrapor a órgão algum que defenda o cidadão. Esse, dessa forma, tem valor de conclusão, é igual ao então, por isso, portanto, por conseguinte, o além disso é aditivo, assertiva errada. Entendeu? Você está até tirando onda com as questões do Sebrasp, que tão fáceis aí. Dri, vai ser sempre assim? Não, né? Mas é com as fáceis que a gente cresce. Ó, essa aqui, a banca diz assim, ó, por conseguinte. Aproveite a última do bloco. Aí você fala, poxa, Sebrasp, jura que você está me perguntando isso? Por conseguinte, introduz no período uma ideia de oposição e equivale à conjunção entretanto? Não, item errado. Por quê? Porque por conseguinte é igual a portanto, que é o quê? Conclusiva. E
Entretanto, é adversativa. A própria banca disse lá oposição, não é oposição. Mas você que tá fera, vem, ó, bora, acorde, eu quero saber. Qual é a relação lógica? O que o por conseguinte liga a quê? Por que ele é conclusivo? Quais são as ideias que a conjunção está ligando? Pessoal concentrado. Ó, tá ligando. Qual é a ideia 1, qual é a ideia 2? Tá vendo que esse por conseguinte está deslocado? Ele está deslocado. Ele está dentro dessa ideia aqui, ó. Que é a ideia 2. E a ideia 1 é essa aqui. Agora eu quero que você me diga por que ele é conclusivo. Onde está a ideia de conclusão no texto? O desconhecimento da diversidade linguística por grande parte da população é sustentado. Aí você lê assim, ó, o desconhecimento da diversidade linguística por grande parte da população brasileira. Então, traduz as coisas que você está lendo para você compreender mais rápido. Ó, então, ele está falando o seguinte, o desconhecimento da diversidade linguística, ou seja, o fato de grande parte da população brasileira desconhecer a diversidade linguística, é sustentado pela representação de uma suposta unidade da língua portuguesa, ou seja, pela ideia de que a língua portuguesa é a única língua falada no Brasil. Essa falta de conhecimento e de valorização leva, por conseguinte, à marginalização. Então, veja, por conseguinte, é a conclusão de que, ora, ele diz que o desconhecimento da diversidade linguística por grande parte da população, o fato de grande parte da população brasileira desconhecer a diversidade linguística, bastaria isso. Faz com que essa falta de conhecimento, que está retomando o desconhecimento e de valorização, leva à marginalização. Se, então, consegue ver a relação de conclusão? Se há o desconhecimento da diversidade linguística por grande parte da população, que é sustentado, inclusive, por uma suposta unidade da língua portuguesa, se há esse desconhecimento, então, o que ocorre como conclusão / consequência? Falta de conhecimento leva a quê? Marginalização e discriminação de grupos falantes de outras línguas. Fica a dica aí, aprendeu que conclusão e consequência são paráfrases? Aprendeu que a banca tanto pode dizer que esse por conseguinte é conclusivo, como pode trazer ideia de consequência. Está nas conjunções coordenativas, mas, ó, vou repetir, está na lista das coordenativas, mas pode trazer tanto ideia de conclusão ou consequência. Conclusão e consequência são sinônimos. É isso aí.